O economista, comerciante e industrial José Roberto Malfará de Souza é filho único. Nascido em Ribeirão Preto, de uma família de italianos e portugueses, Roberto Malfará é rotariano e, no dia 1º de julho de 2024, toma posse como governador do distrito 4540 do Rotary. Malfará nos conta neste depoimento de memória as suas origens familiares, os sacrifícios da sua vida na infância e na adolescência, a luta dos seus pais, que nasceram no Brasil, filhos de avós que migraram da Europa para cá, tendo certeza que aqui viveriam o paraíso. Mas a história não foi bem assim, e até que Roberto Malfará se tornasse um homem vencedor e de sucesso, foram muitas as suas lutas e as lutas da sua família. José Roberto Malfará de Souza, nasci dia 10 de junho de 56, sou natural de Ribeirão Preto. Meu pai Aparecido de Souza e minha mãe Maria Rosa Malfará de Souza. José Buzola de Souza e Maria Buzola de Souza. Nicola Malfará e Rosa Malfará, Joana Rosa Malfará. É um nome que veio da Calábria, e portanto italiano. Por parte de pai era português, por parte de mãe italiano. Se conheceram aqui em Ribeirão Preto, nasceram na Europa. Na época, aqui tinha plantação de café, e na Europa estava uma revolução, muita pobreza, e eles acharam que vindo para cá, migrando para o Brasil, poderia ter uma vida melhor. Mas chegaram aqui não foi bem isso que aconteceu. Meu pai e minha mãe nasceram em Ribeirão Preto. Sou filho único. Era no fundo da casa da minha avó, que tinha um quarto, uma cozinha e um banheiro, em Ribeirão Preto. Eu, meu pai e minha mãe. Minha mãe era uma mãe maravilhosa, mas muito rígida. Então ela queria que eu fizesse as tarefas de casa, porque ele trabalhava e ela também trabalhava. Ficava na rua Florencio de Abreu, no bairro Vila Seixas. A cidade era praticamente onde a gente morava, nessa rua, era o fim da cidade. Dali para frente não tinha mais nada. Era uma cidade média, não era uma cidade grande, né? Era uma cidade pequena e que a gente tinha muita dificuldade. Meu pai era feirante, banana, comprava e revendia. Minha mãe tinha uma loja de pano, de roupa, que naquela época não existia roupa pronta, era pano, né? Comprava o pano e se vendia o pano, que ela tinha dentro de casa. E era muito bem sucedida com isso. O meu pai, como feirante, ele acordava 4 horas da manhã, 4h30 ele saía e voltava só depois do almoço. E minha mãe, como tinha loja, já cedo começava a vir os clientes comprarem produtos. Minha mãe fazia o café, eu estudava de manhã, então eu tinha que pular cedo da cama, tomar o café e ir para a escola. Olha, eu acho que era café, leite e pão. Durante a semana o almoço era bem simples. Como a gente morava no fundo, depois a gente mudou para o lado da minha avó, e a tradição italiana é que a família esteja reunida no domingo, a gente todo domingo almoçava com as tias, os tios, na casa da minha avó. Arroz, feijão, uma salada, e quando tinha condição, tinha carne, o frango, era macarronada. Feita pelas tias, feito o macarrão pelas tias, a molho, e era muito gostoso. A gente estava sempre reunido e festejando.
De noite, normalmente era o que sobrava do almoço. Não tinha muita coisa não. Minha mãe. Não só eu, como ele também. Meu pai, infelizmente, não teve uma educação, né? Não teve oportunidade de estudar. Então ele era muito ríspido, muito fechado, não tinha muito diálogo com ele. Minha mãe já é o oposto. Também não teve estudo, infelizmente, mas era de uma família unida, né? Eram 5 irmãos e 5 irmãs que estavam sempre juntos e ela era muito amável. E um detalhe que eu não falei ainda, que é importante, quando eu nasci minha mãe tinha 34 anos. Para aquela época, ela estava totalmente fora da realidade, né? Então ela perguntava para mim se eu queria ter irmão, eu falava que não. Acho que talvez até por causa da idade dela, né? Que já era, na época, muito avançada. Minha mãe era bem mais amiga minha do que meu pai. A gente era mais ou menos em 20 primos que moravam perto. Então a gente estava sempre junto com os primos, né? Fora do horário da escola, estava junto, jogando bola, brincando, fazendo alguma coisa. O quintal da minha avó era muito grande, então a gente estava sempre reunido, um ajudando o outro.